E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 109 de matemática. E antes da gente começar, tem alguns recadinhos para você, dá uma olhada comigo. Os dois recadinhos de sempre, né? Não esqueça de fazer a sua atividade obrigatória da aula de hoje para validar a sua presença, né? Entra no Google Classroom, faz a atividade obrigatória lá do link do formulário, clique em enviar para enviar suas respostas e clique em marcar como concluída para garantir que está tudo certinho, beleza? Quem não tem acesso ao Google Classroom faz o quê? Faz as atividades certinho no caderno e leva para a escola para conferência, beleza? Então vamos começar. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos organização dos dados estatísticos em intervalos de classes, ou seja, quando a gente tem vários valores, vários dados numéricos diversos, né, e com frequências pequenas, certo? O que a gente faz? A gente organiza esses dados em intervalos de classes. Para quê? Para condensar um pouco mais a informação. Então essa ideia é bastante importante. O que nós vamos fazer hoje? Retomada dos conceitos de estatística. Nós vamos revisar aí desde o comecinho os conceitos que nós viemos estudando a respeito de estatística, beleza? Então, um quiz para você. Vamos ver se você lembra do que a gente já conversou. O objetivo da estatística é, alternativa A, efetuar cálculos a partir de fatos aleatórios para obter conclusões que não influenciam questões do cotidiano. Leia com atenção. Letra B, obter informações importantes e confiáveis a partir de um conjunto de dados coletados de forma sistemática. Preste atenção nas palavrinhas. Letra C, solucionar cálculos envolvendo letras e números. E letra D, estudar as formas no plano e no espaço. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, qual que é o objetivo da estatística? Você sabe qual é? Vamos começar, então, analisando as alternativas ali a partir da letra A. Efetuar cálculos a partir de fatos aleatórios para obter conclusões que não influenciam questões do cotidiano. Mas espera aí um pouquinho. Se a estatística for a letra A, qual que é a relevância dela, então? Se ela vai estudar fatos aleatórios, ou seja, vai pegar qualquer coisa, e não influenciam questões do cotidiano, para que eu quero estatística, então? Então, a letra A não serve, ela está bem problemática, não é a letra A. E a letra B? Obter informações importantes e confiáveis, a partir de um conjunto de dados coletados de forma sistemática, de forma organizada, de forma criteriosa. Essa, né? Será? Lembra de olhar as outras para garantir a tua resposta. Letra C, solucionar cálculos envolvendo letras e números. Nós já fizemos isso em outras aulas, solucionamos problemas envolvendo letras e números, mas a gente estava trabalhando uma parte da matemática que se chama álgebra.
tá? Não é a definição do objetivo da álgebra, mas é uma parte dela, tá? Então, quando a gente está ali trabalhando com letras e números, a gente está mais para álgebra do que para estatística, beleza? E na letra D, estudar as formas no plano e no espaço. Estudar formas no plano e no espaço, a gente também já fez antes. A gente estava estudando o quê? Geometria, né? Então, qual é a alternativa correta mesmo? É a letra B. Obter informações importantes e confiáveis a partir de um conjunto de dados coletados de forma sistemática, tá bom? Para você não perder muito tempo na resolução, anota só a alternativa correta no caderno. Quando você for olhar as alternativas, pega a correta e escreve. As outras você não precisa copiar, beleza? Agora eu tenho um exercício aqui para vocês que é o seguinte. Eu quero relacionar população, amostra, pesquisa censitária e pesquisa amostral com as características ao lado. Vamos olhar? Pesquisa que atinge a totalidade dos indivíduos da população. O que é? Conjunto de elementos que possuem as características que se pretende observar. Pesquisa envolvendo um subconjunto da população e subconjunto da população. Que número vai em cada parênteses? Pense um pouquinho, eu já volto. Ah, professor, mas esse exercício que você passou para nós, ele é parecidíssimo com o que você já fez anteriormente. Ele é parecido mesmo. Só que a nossa aula é de retomada de estatística. Eu preciso revisar. Então tem várias maneiras de você revisar. Uma entre as maneiras que eu escolhi é usar esses exercícios de associação para a gente recordar conceito. Não adianta a gente partir para a pesquisa estatística sem saber bem certinho os conceitos que nós vamos trabalhar. Tá bom? Então dá uma olhada comigo. População vai ser o quê? População é o conjunto dos indivíduos que contém a característica que eu estou pesquisando. Indivíduos ou elementos. Eu posso estar falando de pessoas ou de coisas, tá bom? Então, o correto seria a segunda sentença. Conjunto de elementos que possuem a característica que se pretende estudar. Ou observar, enfim. A número 2, a amostra. A amostra é o quê? É uma parte da população. Qual alternativa me diz isso? Subconjunto da população, aqui embaixo. Certo? Pesquisa censitária é uma pesquisa que atinge o quê? Todo mundo. Né? Todos os entes ali da população, todos os indivíduos ou todos os elementos. Tá? Então, seria o quê? Pesquisa que atinge a totalidade dos indivíduos da população. Certo? E pesquisa amostral é a pesquisa que envolve um subconjunto da população, ou seja, uma amostra. Vamos conferir a resposta? Ficamos assim, 3, 1, 4 e 2. Dúvida nisso? Tranquilo, né? Então, vamos continuar com a nossa revisão. Agora você vai definir, ou seja, vai escrever a definição e me dar um exemplo de variável estatística, tá bom?
A definição de variável estatística, você pode escrever no seu caderno direitinho, nós vamos conferir juntos. Agora, o exemplo de variável estatística vai ser legal você escrever aí no chat. Quando abrir o chat para você, anota aí o exemplo de variável estatística, para a gente ver se você entendeu direitinho, tá bom? E eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram escrever o que é uma variável estatística? Colocaram aí no chat os exemplos? Deu tempo? Será? Beleza. Então vamos conferir agora a nossa resposta. O que é uma variável estatística? Uma variável estatística é a característica que eu quero pesquisar, certo? Se me interessa saber, por exemplo, a cor dos olhos de um determinado grupo de pessoas, então a minha variável estatística vai ser o quê? Cor dos olhos. É o que eu estou pesquisando. Se eu quero saber, por exemplo, se os parafusos de uma fábrica estão apresentando algum defeito, então o que eu vou pesquisar? Defeito nos parafusos fabricados. Isso é uma variável estatística. É a característica que eu quero saber. Às vezes essa característica ela vai ser apresentada na forma de números, na forma de medidas, ou às vezes vai ser na forma de características relatadas mesmo, né? Olho azul, olho verde, olho escuro e assim por diante. Certo? Então vamos conferir a nossa resposta? Característica que se pretende observar em uma população. Beleza? Um exemplo aqui, cor favorita, número de filhos que uma pessoa tem, a idade, etc. Né? São as características que eu vou pesquisar em uma amostra ou em uma população. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Defina e dê exemplo. Variável quantitativa. Bom, aquilo que a gente já conversou. Escreve a definição de variável quantitativa no caderno e dá um exemplo aí para nós no chat, tá bom? E vamos responder essa questão, eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, variável quantitativa vai ser o quê? Variável quantitativa vai ser uma característica e quando eu pesquiso essa característica, o resultado que eu vou obter vai ser o quê? Vão ser números ou medidas, tá? Então, vamos ver a resposta certinho? Ó, é uma variável na qual os dados obtidos como resposta são representados por números, tá? Números inteiros, no caso da variável quantitativa discreta, e números racionais na variável contínua, na quantitativa contínua, tá? Exemplo, altura de um conjunto de indivíduos. Até nós andamos pesquisando um exemplo assim nas aulas anteriores, né? Então, a altura de um conjunto de indivíduos é uma variável quantitativa, tá? Beleza? Vamos então pensar na próxima pergunta agora. Defina e dê exemplos. Letra C, variável quantitativa discreta e contínua. Não é que as duas aconteçam ao mesmo tempo. Ou a variável é discreta ou a variável é
contínua. Então você vai descrever as duas e vai dar exemplo das duas, tá bom? E eu já volto com a resposta. Então nós já falamos que variável quantitativa é uma variável que me apresenta a resposta na forma de números, certo? Se forem números naturais, aliás, números naturais não, que é um conjunto muito pequeno. Vamos falar de números inteiros, que é um conjunto um pouco maior e mais abrangente. Se eu tenho a resposta em números inteiros, eu tenho, então, variável quantitativa discreta. Se o meu número que representa essa variável, ele é um número racional, ou seja, uma medição, né, uma medida de alguma coisa, altura, comprimento, ou que seja números quebrados, né, por exemplo, o salário que uma pessoa recebe, que pode ser em centavos, né, aí eu tenho uma variável contínua, certo? Vamos usar os exemplos então e as definições? Ó, a discreta, os dados numéricos são números inteiros, tá bom? Exemplo, número de integrantes de uma família. Esse é o meu exemplo. Qual é o seu exemplo? Vamos olhar o outro agora. Contínua, os dados numéricos são números racionais, resultado de medições, certo? Exemplo, massa dos indivíduos de um conjunto. A massa, ou o peso, como a gente fala grosseiramente, né? Mas mais para frente você vai aprender lá em ciências, na parte de física, em algum momento da sua caminhada escolar, você vai descobrir que a gente fala peso, mas o correto é dizer massa, tá bom? Então a massa dos indivíduos de um conjunto de uma amostra, ali, de uma população, é o quê? É medida em números racionais. Né? Eu posso ter lá 70 quilos, ou eu posso ter 70,27 quilos. E assim por diante, tá bom? Então tá aqui as nossas variáveis. O que nós temos agora? Mais uma perguntinha para responder. Defina e dê exemplos de variável qualitativa. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Ô professor, mas nesses exercícios de hoje não tem nenhuma de marcar X? Não, vai escrever as respostas uma por uma. A gente precisa lembrar bem certinho as características, os elementos de estatística necessários para a gente formalizar a pesquisa estatística, que é o nosso objeto de estudo, tá bom? Vamos responder essa próxima pergunta então? O que diz lá? Eu quero que você defina a variável qualitativa e me dê exemplos, tá? A variável qualitativa, o nome já diz, fala de qualidades. Fala de características que são nominadas, mas não são contadas. Ou seja, eu escrevo as características, eu escrevo as qualidades, uso palavras para representar essas qualidades, mas eu não enumero essas qualidades, certo? Vamos ver como é que isso funciona? Ó, é uma característica que não é descrita por meio de números. Então eu não uso números para descrever essas qualidades. Por exemplo, qual é a cor dos seus olhos? Esse exemplo é insistente, né? Ah, a cor dos meus olhos é 7. Não é 7, né? É azul, é castanho, é esverdeado, enfim.
né? Então é uma qualidade, mas não é uma característica numérica, certo? O exemplo que eu coloquei aqui, adivinha qual foi? Cor dos olhos. Ou então, seu time preferido, qual que é o seu time preferido? É o time 6? É o time 14? É o time 2,27? Não. Aí você vai ter que escolher o seu time, eu não vou falar nenhum time para não dar briga, tá bom? E outros exemplos aí, você tem os exemplos que você colocou no seu caderno, tá? Vamos continuando. Agora você vai definir para mim o que é variável qualitativa nominal ou a ordinal, tá? Ou é de um jeito ou é do outro jeito. Pense um pouquinho e daí a gente já volta com a resposta dessa questão. E aí, pessoal, escreveram a resposta certinho? Vamos conferir então? O que é variável qualitativa nominal e o que é variável qualitativa ordinal? Vamos conferir. A nominal não requer ordenação. Não existe uma ordem entre os dados que você possui. Vamos pegar de novo o exemplo da cor dos olhos? Quem que eu devo colocar primeiro? Olhos escuros? Olhos azuis? Quem que vem primeiro? Não existe uma ordem entre essas características. Ou então, vamos pegar lá a cor favorita. A cor favorita amarela vai ser a primeira, ou a vermelha, ou a azul. A cor não favorece nenhum tipo de ordenação, certo? Agora, a ordinal não. A ordinal, ela pressupõe, ou seja, eu posso ordenar essas informações, certo? Exemplo, escolaridade. Eu posso ter um estudante que está na educação infantil, eu posso ter um estudante que está no Fundamental 1, eu posso ter um estudante como você que está no Fundamental 2, eu posso ter um estudante que está no ensino médio ou no ensino superior. Essas características pressupõem uma ordem. Primeiro, educação infantil, depois o Fundamental 1, depois o Fundamental 2 e assim por diante. Tá? Então, exemplo, grau de escolaridade, estágio de uma doença, né, e assim por diante. Ok? Aí, olha só, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós conversamos sobre uma retomada teórica dos elementos de estatística. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós retomamos aqueles elementos que a gente vem estudando desde o comecinho. Por que o professor fez você escrever todas essas características? Porque na continuidade nós vamos fazer exercícios práticos. Então a gente precisa ter a teoria bem embasada, bem retomada, certo? Então eu preciso de um resuminho assim bem legal, bem feitinho, com esses elementos que nós retomamos hoje, para a gente poder continuar, certo? Então, ó, falamos de população, falamos de amostra, falamos de tipos de variáveis, falamos do tipo das pesquisas e o que é cada característica, né, em si, certo? Não esqueça de fazer as suas atividades lá no Google Classroom, né? Na próxima aula, nós temos retomada de rol e frequência e exercícios de revisão. Faça as atividades direitinho, tá bom? E a gente continua essa retomada de estatística na próxima aula. Até lá!